Fala pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal do Diego de Berardino, trazendo mais uma partida do Magistral jogado em Villa Martelli, na Argentina. A partida contra o maior rating do torneio, que era o mestre internacional argentino Pablo Acosta, fortíssimo jogador, está próximo aí de virar grande mestre, se classificou para a Copa do Mundo que vai ser no Azerbaijão, né? E eu estava numa situação que estava obrigado a ganhar para ter chances de norma. Já na quarta rodada eu tinha 1 ponto em 3, né? E tinha que chegar a 7 pontos em 9, então estava obrigado a ganhar para manter as chances. Ele é um jogador que joga sempre para ganhar, está sempre, digamos assim, brigando. Ele não é de jogar sólido para empatar. Então, o duelo prometia, acabou sendo, né, uma partida bem complicada e de fato bem pouco convencional, como a gente vai ver. Aliás, antes da gente começar, você já deixa o seu like para não esquecer, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, muito importante para ajudar o nosso canal a crescer. Mas ele começou com C4, que poderia o lance aí da inglesa, né? E6, cavalo F3, cavalo F6, G3 e D5 foi o lance que eu joguei aqui. Se as brancas jogarem D4, a gente tem uma abertura catalã. Mas ele jogou bispo G2. Aqui é possível jogar bispo E7, seguido de roque, ou jogar D4. Vai para umas posições de Benoni invertida. Mas eu optei pelo lance também interessante aqui, que é tomar o peão, D por C4. Aqui as brancas podem jogar para recuperar esse peão, não, simplesmente jogar roque e jogar pela, digamos assim, pela compensação. Depois pode jogar com B3 para abrir linhas aqui na ala da dama no estilo de gambito. Mas o Pablo jogou dama A4 cheque para recuperar imediatamente o peão. E eu joguei cavalo de BD7. Aqui tem algumas alternativas para as pretas. Bispo D7, dama por C4, C5. Essa posição é muito comum. Se as brancas permitirem, as pretas jogam bispo por C6. Por isso, normalmente, elas jogam cavalo E5 para dificultar esse lance. Essa é a teoria típica. Outro lance aqui é C6. E o outro lance é o que eu joguei aqui, cavalo de BD7, dama por C4 e A6. A ideia aqui das pretas é bem semelhante à estratégia que elas empregam na catalã, que é avançar os peões na ala da dama, né? B5, C5 e, se possível, colocar o bispo em B7 para neutralizar lá o bispo catalão lá de G2. Também era possível começar com C5 e depois A6 aqui. Há muitas possibilidades nessa variante. Então, depois de A6, com a ideia de B5, ele jogou A4 aqui, que não é o lance que a teoria considera mais preciso, porque ele não impede B5 aqui, como a gente vai ver, foi o lance que eu joguei. É mais interessante aqui começar com o profilático dama C2, antecipando o ataque ao peão, do peão de B5 aqui. Agora, se eu jogar B5, é possível jogar lances como cavalo E5, atacando a torre, ou mesmo cavalo D4, e as pretas teriam alguns problemas aqui. Contra a dama C2, é possível jogar C5, mesmo torre B8, para tirar da diagonal. Claro, a teoria segue longe aqui. Mas depois de A6 a A4, aqui é possível jogar B5, por conta do tema tático aqui, né? Claro que esse aqui seria um blunder, porque eu retomo e ataco a dama e a torre em A1 e as pretas ganham material. Portanto, ele tirou a dama para C2. Dama C6 não incomoda aqui, por causa de torre B8, seguido por bispo B7. E a dama vai ter que sair dessa casa. Ele jogou dama C2. Eu consegui aqui completar o desenvolvimento da ala da dama com bispo B7. E agora a ideia é jogar C5. Se as pretas conseguirem fazer isso em boas condições, a posição é bem razoável para elas aqui.
E aqui as brancas jogaram cavalo C3, um lance interessante e provocativo. É claro que poderia jogar roque, mas depois de C5 as pretas têm uma ótima posição. Cavalo C3 ataca o peão de B5, provoca B4, né, que é muito típico nessas variantes, provocar o B4 para ganhar a casa C4. Esse cavalo pode manobrar ou para B1, D3, cavalo BD2 e cavalo C4, ou como o Pablo jogou aqui, cavalo D1, com a ideia de cavalo E3 e cavalo C4, é outra possibilidade. No entanto, isso perde um pouco de tempo, né? E aqui é uma possibilidade interessante que torna essa partida, digamos assim, bem pouco convencional por conta da estrutura aqui resultante, que é cavalo E5, já que o bispo de G2 está no ar, não dá para... Quer dizer, se tomar o cavalo, o bispo toma G2, as brancas vão ter que jogar torre G1, perdendo o roque, e as pretas ficam com esse bispo forte, sem oposição. E se não, tá tomando ali em F3, dobrando os peões, né? Claro, o cavalo H4 seria uma possibilidade, né, defendendo o bispo, mas o cavalo vai ficar numa posição não muito ativa ali na posição do bispo, né, no fianqueto. E as pretas têm uma boa posição aqui com vários lances, dama D7 para defender essa casa, ou mesmo dama D5. Seriam boas continuações aqui. Cavalo E3, cavalo por F3, bispo toma, peão toma. Então essa é uma estrutura interessante, diferente, né? As brancas têm peões dobrados aqui, esses peões dobrados não são graves, mas esse peão de D2 é um peão isolado, né? E as casas na coluna D são casas que podem ser problemáticas aqui para as brancas se as pretas conseguirem ocupar com suas peças, né? As casas na frente dos peões isolados são casas fracas. No entanto, as pretas têm seus defeitos na estrutura, como a gente já falou, esse peão em B4 está avançado demais, essa casa está na mão das brancas. Então a posição, mais ou menos as fraquezas se equilibram aqui, embora é uma posição de equilíbrio, mas pouco convencional, com muita luta aqui, né? As brancas ameaçam dama C6 cheque, então C5 é um lance importante aqui, controlando também a casa D4. As brancas jogaram B3 para bispo B2, bispo E7, bispo B2. E aqui eu joguei torre A7, um lance interessante. A torre pode vir para D7 aqui, para pressionar aqui na coluna D o peão isolado, mas não havia nenhum problema com a jogada roque aqui, né? Seria possível. A gente tem que ficar de olho. Uma ideia das brancas que se chegar em boas condições, elas podem ficar bem, que é, por exemplo, torre D1 e D4, né? Então, por exemplo, contra roque, torre D1 é uma ideia para jogar D4. Mas aqui não é tão fácil. Por exemplo, depois de cavalo D5, D4 também tem seus defeitos, enfraquece a casa C3, né? Eu poderia jogar torre C8. Não está tão claro que a abertura aqui desse jeito da posição seja favorável às brancas. Mas eu optei por torre A7 para torre D7 em algum momento, né? Torre C1, roque. E aqui ele jogou o criativo rei E2, um lance interessante, abrindo mão de rocar, porque o rei vai cumprir um papel importante ao defender o peão de F3, né? Outra ideia do torre A7, por exemplo, o roque, ter a possibilidade de jogar dama 8, com tempo no peão aqui de F3, e a ideia de trazer as duas torres para a coluna D. Essa é uma ideia que eu tinha ali na partida. Então o rei E2 já defende o peão e prepara trazer a torre para D1 de maneira bem harmônica ali por parte das brancas. Eu joguei torre D7, torre de HD1 e aqui cavalo D5. Aqui ele jogou dama C4. Uma possibilidade interessante que eu achava que não era tão bom durante a partida é jogar D4 aqui. Mas depois na análise, esse lance é possível, sim. Se for por D4, aqui ele vai tomar de bispo, não de torre
por conta de bispo F6. E as brancas têm problemas na casa C3. E aqui eu achava, não, cavalo F4 cheque vai triplicar os peões, né? Ele tem que tomar, eu recupero a peça. Mas isso não é tão simples, esses peões aqui não são fáceis de ser capturados e as brancas têm uma invasão aqui em C6. Essa era uma possibilidade interessante aqui para as brancas, embora essa posição dê para seguir jogando aqui. Torre D6 é uma possibilidade, dama D6 para defender o peão. Mais ou menos o equilíbrio permanece aqui, né? Mas D4 era uma outra possibilidade interessante aqui para as brancas. Dama C4 atacou peão de A6. Dama 8, a ideia dele, né, é passar a dama aqui para lá do rei, provocar ameaçando mate em 1 aqui, né, com a dama e o bispo, provocar um enfraquecimento aqui na diagonal com G6. Não tem F6 por conta de dama toma E6 cheque. Mas o lance possível era cavalo F6 aqui, né, tampando a diagonal. Era outra possibilidade. Embora as brancas possam capturar um peão aqui, as pretas têm compensação aqui com torre D4, atacando a dama e seguido em breve por dobrar aqui as torres na coluna D. Seria possível também cavalo F6. Aí veio G6 e aqui outro lance interessante, ele, digamos assim, está zanzando aí com a dama, né? Provocou enfraquecimento e agora ele cria ameaça de dama E5. Dama E5, eu não teria F6. Quer dizer, dama E5 ainda teria bispo F6, né? Não é uma ameaça. Mas a ideia é cavalo G4 e dama E5. Como a gente vai ver, a dama dá a casa G4 para o cavalo. Aí eu joguei torre de FD8, que é um lance que poderia causar alguns probleminhas para mim. Tá? Uma ideia bem interessante aqui era E5, sacrificando o peão. Não dá para tomar de dama, porque bispo F6 ganha o bispo. E se ele tomar de bispo, eu estou abrindo a coluna E com ideias perigosas. Aqui tem um alinhamento de peças brancas na coluna. Pode causar alguns problemas para as brancas. Isso aqui levaria a uma posição complicada com chances para os dois lados. Então E5 era uma boa possibilidade. Se ele não tomar, o peão está bem aqui controlando a casa D4. Pode ser jogado F6 em seguida. As pretas têm uma boa posição. Torre de FD8, cavalo G4. Não ameaça, esse cheque não é tão grave aqui por conta de rei F8, mas sim a ameaça é dama E5. Porque agora, se F6, dama toma E6 cheque, né? E isso é uma ameaça grave aqui. Então, aqui eu joguei um bom lance que foi A5. A5 é um lance sutil, né? Mas a ideia é que se dama E5, agora dama A6 cheque. Por exemplo, rei E1 e dá para jogar F6, porque a dama defende o ponto E6. E o ataque vai ser, digamos assim, vai ser repelido aqui o ataque das brancas. Aqui ele gastou bastante tempo, né? E acabou jogando H4. Tem a ideia de abrir aqui a coluna H e tentar criar temas de mate aqui com a diagonal e a coluna H. No entanto, as brancas não têm tanto tempo para fazer isso. Um lance como rei E1, né, se antecipando ao cheque, seria interessante e possivelmente as brancas têm alguma vantagem aqui. Eu poderia jogar o mesmo dama A6 para defender o ponto E6 contra a dama E5, jogar o F6. Mas aqui, por exemplo, cavalo E5. E as brancas têm alguma pressão, embora a posição das pretas ainda seja bem sólida. E o H4, dama A6 cheque, D3, e aqui eu joguei bispo F8. Um lance interessante aqui, que cria uma ameaça, né? E aqui as brancas, digamos assim, cometeram um erro com o cavalo F6 cheque. Mas a ameaça é o seguinte, né? Por exemplo, se eu jogar H5 para abrir a coluna, as pretas agora têm F5. Parem de novo que a dama defende o ponto E6. E se dama E5 ameaçando dama H8 cheque, bispo G7. A torre de repente
defende a casa G7, as pretas que ganham material, o bispo de B2 está no ar. Aqui cavalo F6 cheque alivia bastante a pressão, e acho que a partir daqui as pretas estão muito bem, mas possivelmente era melhor jogar cavalo E5, né, atacando a torre C7 e H5 aqui, por exemplo. As pretas poderiam jogar bispo G7, HG, né? E a posição talvez tenha uma leve pressão das brancas, mas também não vai ter nada aqui na coluna H, o bispo defende bem. É uma ligeira para as brancas, mas com grande chance de igualar também. Depois de cavalo F6 e da troca dos cavalos, cavalo toma, bispo toma e torre C8. A posição das pretas alivia bastante e elas têm um controle muito bom do centro aqui. Então não dá para jogar D4 ainda porque está cravado. Essa torre vai ficar muito bem na casa D5, onde ela joga na coluna e joga pela quarta fila, defende o peão, né? Veio dama C4, né? Agora, claro, trocar as damas seria ruim. Dama toma C4 seria um erro posicional sério. Depois de D toma C4, as brancas têm clara vantagem, né? Mas aqui então as pretas mantiveram as damas, dama B7, e as brancas jogaram D4 aqui. Finalmente elas fizeram essa ruptura, mas aqui as pretas estão bem, tem boas condições de jogar contra isso, né? Outra possibilidade talvez interessante fosse jogar um dama B5 agora, né? E agora trocar peão toma, torre B7. O peão está caindo aqui, mas as brancas vão jogar D4. Provavelmente isso vai levar um final com o peão a mais temporariamente para as pretas, mas com boas chances aqui de falar tudo. As pretas estão presas aqui, dá para jogar H5. Esses peões não andam fácil, então dama B5 era uma possibilidade, entre outras aqui. É possível jogar H5, mantendo o equilíbrio. Dama E4, propondo a troca de damas outra vez, né? Veio D4, esse lance ainda não estraga nada, mas torre D5 é uma boa continuação, com uma ameaça de torre F5, né? Ataque duplo ao bispo e ao peão de F3, já que vai abrir a dama. Aqui o meu adversário apurado cometeu um erro provavelmente decisivo, que foi dama B5. Era necessário aqui ou tirar o bispo ou defender o peão de F3, por exemplo, bispo G5, torre F5, torre D3, né, defendendo aqui, ou começar com torre D3, né, esse torre F5, bispo G5. As pretas já têm uma leve pressão aqui, mas é possível se defender aqui com as brancas. Depois de dama B5, aqui dama A8, é um lance forte. Agora tem uma dupla ameaça, além do torre F5, C toma D4 atacando a dama, é uma possibilidade. E se, por exemplo, dama D3, né, para defender o peão de F3 e sair aqui do ataque da torre, E5 é uma jogada muito forte, né? Tem que tomar aqui de bispo. Agora torre E8, com a ameaça de torre toma E5, por conta dessa cravada, e as pretas estão ganhando material. Aqui veio D por C5, já muito apurado aqui o meu adversário, mas depois de torre F5 simplesmente está perdido aqui na ameaça em F3 e do bispo. São duas ameaças muito fortes e não dá para defender os dois pontos. Ele jogou bispo D4 e agora a dama toma F3 e as pretas têm um ataque decisivo contra o rei branco. Veio o bispo H6, né, atacando a torre lá em C1, torre C2 e agora torre D5, criando uma cravada fatal na coluna D. Tem a ameaça de E5, a ameaça de dobrar as torres. Não há defesa aqui para as brancas. Jogou dama C4 e o E5, né, torre de CD8 também era possível. Torre D3, dama H1 cheque, rei E2, peão por D4 e agora as brancas abandonaram
O mate aqui vai vir pela coluna E, né? Muita peça em cima do rei, claro, além da peça a mais. Então, aí as brancas abandonaram. Então foi uma boa partida, pouco convencional, né? Uma estrutura diferente aí. E uma boa vitória contra um jogador muito forte, que é o Pablo Acosta. A precisão da partida foi interessante, 86,3 para as brancas, 97 para as pretas. E mais aí um duelo interessante. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, né? E fique atento aí para os próximos vídeos. Até a próxima.